Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Sejam bem-vindos a mais essa aula, tá? Continuando aquele assunto que a gente tinha começado a falar na primeira aula da semana passada, né? Que eu expliquei para vocês um pouquinho sobre poemas, né? Definição, até mostrei esses slides aqui para vocês, né? Daí a gente começou a falar, e aí eu expliquei direitinho o que era esse gênero textual. E depois nós fomos para o livro, né? Nós começamos aqui na página 51, certo? E aí a gente fez a leitura desse poema aqui, expliquei mais um pouco e pedi para vocês responderem essas atividades aqui, ó, em casa, né? Essas aqui. E agora, nessa aula, nós iremos fazer a correção dela, ok? Como vocês já fizeram a leitura do poema, nós iremos responder. São questões simples, né? Que a gente já praticamente já teve a resposta na aula passada, mas vamos corrigir, para ninguém ficar com dúvida, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá. Essas questões aqui, ó, são questões que vocês vão responder oralmente, né? Ao final da leitura, suas hipóteses sobre o tema do poema se confirmaram ou não? Comente com seus colegas, você vai responder oralmente essas questões aqui. 2. Que sensação ou sentimentos esse poema despertou em você? Onde esse poema foi publicado? Tá? Então, tem todas essas informações aqui, ó. A 4, né? Tem essas informações aqui, ó, onde esse poema foi publicado. É só você voltar lá na página 51, que lá embaixo vai estar te mostrando onde que esse poema foi publicado, ok? Deixa eu só conferir aqui. Tá certo. Então, vamos lá. Aqui. Fico conferindo o tempo, gente, porque nosso tempo é curto, né? Mas vai ser o suficiente para que possamos responder essas atividades. A gente fez a leitura também, né, desse verbete aqui, da palavra vento, que tem esses 4 significados. Aí, mas vamos lá, vamos ler novamente. Leia o verbete da palavra vento, né, extraído de um dicionário. Ok. Vento, movimento natural do ar atmosférico. 2. Agitação do ar provocado artificialmente. 3. Ar atmosférico. 4. Ventosidade, flatulência. Então, a palavra vento, ela tem esses 4 significados aqui. Aí a pergunta é, quantos significados foram atribuídos à palavra vento e como você identificou isso? Então, foram atribuídos o quê? 4 significados à palavra vento. Como que você identificou isso? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, fazendo a contagem, né, de quantos significados teve para a palavra vento. Letra B. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explica esse sentido. Então, no poema, volta lá no poema, lê ele novamente, e aí você vai entender que a palavra vento no poema, ela está relacionada ao tempo, tá? Então, no poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explica esse sentido. Então, o sentido da palavra vento lá no poema está relacionado ao tempo. Letra C. Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Essa palavra vento lá no poema, meninos, ela tem um sentido que não é usual, né? Na verdade, ele foi usado só para criar um efeito poético no texto, tá bom? Ok, vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Explorando o poema. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético. O eu lírico do poema é masculino ou feminino?
Aí eu até expliquei para vocês lá na aula que eu fiz a explicação do poema. Era só vocês voltarem lá no poema, ler novamente e identificar que o eu lírico do poema é masculino. Aí a letra B fala assim: cite alguns trechos que comprovem a sua resposta. Meninos, alguns trechos que comprovam essa resposta, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui no poema, mostrar para vocês. Aqui, ó. Vem que sopra no momento, vou montado num jumento. Então, nessa parte aqui, já identifica que o eu lírico é masculino. Outra parte também é essa aqui, ó. O que o vento carregou quando eu estava distraído? Também identifica que o eu lírico é masculino, tá bom? Então, tem essas duas partes lá no poema que identifica que o eu lírico dele é masculino. Questão 2. Um poema pode ser produzido com diferentes objetivos. Veja algumas possibilidades. Aí nós fizemos a leitura desses objetivos aqui. Eu não vou ficar lendo novamente, porque senão vai prolongar muito a aula e fica muito cansativo, porque a gente já fez isso na aula anterior, tá? Mas aí, se você tiver dúvida, você lê novamente. Se não conseguir entender, você manda a sua dúvida lá no grupo, né? Que a Aline me passa a dúvida de vocês. E daí eu gravo uma videoaula solucionando ou esclarecendo a dúvida para vocês, tá bom? Aí tem a pergunta assim, ó. Depois que você leu esses objetivos aqui, aí tem a pergunta assim, ó. Isso é lá na página 53, tá? Com qual objetivo o poema Vento Perdido foi escrito? Qual foi o objetivo desse poema ter sido escrito? Então, meninos, esse poema, ele foi escrito para expressar sentimento, tá? Para expressar sentimentos, tá? Que tipo de sentimento? O sentimento do eu lírico diante, né, dos acontecimentos, em virtude do tempo. Por isso que usou muito a palavra vento, né? Essa palavra vento, ela foi usada, né, para também para dar efeito no sentido da palavra tempo, né? Então, qual o objetivo do poema Vento Perdido? Por que ele foi escrito? Então, ele foi produzido para expressar os sentimentos que está relacionado diretamente com relacionado diretamente com a palavra tempo, né? Ok? Então, esse foi o objetivo desse poema ter sido escrito. Aqui, questão 3. O poema Vento Perdido é composto por estrofes. Esse aqui é o mais fácil, né, gente? Nós lemos lá e, assim, isso aqui a gente responde de olhos fechados. Vamos lá. Quantas estrofes há nesse poema? Leiam aqui, ó. O que são estrofes? São cada um dos blocos de texto de um poema. Cada linha de uma estrofe é chamada de verso. Então, quantas estrofes há nesse poema? É só você voltar lá no poema e contar. Quantas estrofes tem nele? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui, esses blocos aqui, ó. Cada um deles é chamado de estrofes. E cada linha dessas estrofes é chamada de versos, tá? Então, isso aqui é a quantidade de estrofes. Quantos estrofes há nesse poema? 4 estrofes. Como você identificou isso? Contando, né? Lá no poema, quantos tem. Então, a gente contou e identificou que tem 4. Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? Lembra que eu falei para vocês que versos é cada linha que tem na estrofe? Então, tá perguntando, quantos versos formam essa primeira aqui, ó? Essa primeira estrofe? 1, 2, 3, 4. Então, tem quatro versos aqui nessa primeira estrofe. Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? 4 versos.
Outra pergunta. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Explique. Vamos voltar lá no poema novamente. Aqui, ó. A primeira estrofe tem quatro versos, a segunda tem 2, 4, 6, 8, 9. A terceira tem 4 e a última estrofe tem 2, 4, 6, 8, 9 versos, né? Então, a pergunta todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Não. Explique. Não tem. Por quê? A primeira e a terceira estrofes, ela tem 4 versos. E a segunda e a quarta estrofes tem 9, tá bom? Então, vocês coloquem aí. Diante da resposta anterior, que resposta anterior? A letra D. Foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? Explique. Não, não é possível estabelecer, né? Como assim? Por quê? Padrão, se tivesse, cada estrofe dessa tivesse 4, né? Versos, aí sim seria um padrão, mas aqui, ó, não tá seguindo o padrão, porque aqui na primeira tem 4 estrofes, na segunda tem 9, na terceira tem 4, na última tem 9. Então, não seguiu um padrão aqui, tá? Aí vocês coloquem aí. Diante da resposta anterior, né? Da letra D, da resposta da letra D, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? Não. Não é possível estabelecer, porque cada estrofe lá, né, é representado por uma quantidade de versos. Ok? Próxima página. Página 54. Aí, essa página 54, eu falei para vocês, porque assim, ó, na questão 4 fala o seguinte: pesquise 2 poemas e anote a seguir a quantidade de estrofes e versos de cada uma delas, de cada um deles, desculpa. Aí, você ficou de pesquisar 2 poemas, né, e anotar a quantidade de estrofes e versos. Aí você pesquisou o poema 1 e o poema 2. Aí você coloca aqui quantas estrofes e quantos versos teve no seu poema 1. Quantas estrofes e quantos versos teve no seu poema 2? Aí você coloca aqui, ok? Questão 5. Alguns poemas podem apresentar rimas. Releia a primeira estrofe do poema. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado no jumento, cavalgar o arco-íris. Aí vem a pergunta. Amores, eu já falei na aula anterior e falo novamente. Não esqueçam de ler essas informações aqui, ó. Que tem aqui, ó. É muito importante para vocês, tá? São informações que vêm para agregar, que vai ajudar muito vocês a compreender mais sobre o assunto. Aí nós fizemos a leitura aqui, né? Dessa primeira estrofe lá do poema. A pergunta é: entre quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema Vento Perdido? Vento, momento e jumento. Então, ocorre no primeiro, no segundo e no terceiro versos, tá? Então, no primeiro, segundo e terceiro verso ocorrem as rimas desse poema, tá? As rimas dessa primeira estrofe do poema, ok? Essa foi a letra A. A letra B é o seguinte: agora, observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada, entre parênteses, quais palavras rimam com elas. Aí, aqui, ó, cantar, carregou, sonho, ventar e momento. Aí tá falando assim, ó, cantar, lá na segunda estrofe, rima com qual palavra? Vamos voltar lá no poema para vocês identificarem. Cantar, tá lá na segunda estrofe. Ela rima com sobrar e voltar. Aí, a outra palavra é carregou, que tá lá na segunda estrofe também. Carregou. Rima com que palavra? Passou. O que o vento carregou e o momento já passou. A outra palavra que está pedindo lá, meninos, para a gente identificar,
fica na terceira estrofe, que é a palavra sonho. Então, sonho, ela rima com medonho. A penúltima palavra, ventar, que na quarta estrofe, rima com voltar e ventar. E a última palavra também, aí a última palavra fica aqui, ó, na quarta estrofe também, que é a palavra momento, que rima com arrependimento, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, essas são as palavras. Então, vamos lá. Cantar, professora. A gente olhou lá que a palavra cantar na segunda estrofe, ela rima com sobrar e voltar. Carregou, lá na segunda estrofe, lembra que eu mostrei para vocês agorinha mesmo? Rima com passou. Sonho, rima com medonho. Ventar, rima com voltar e ventar novamente. E momento, rima com arrependimento, tá bom? Eu mostrei lá para vocês, tá bom? Vamos lá. Questão 6. Além da rima, outro recurso importante no poema lido é o ritmo. Que, ó, que tá explicando o que é o ritmo. Aí vocês deem uma lidinha aqui, tá bom? Que letra se destaca no poema? Qual foi a letra que mais se destacou no poema? Foi a letra V, de vento, né? O que a repetição dessa letra sugere? Meninos, aqui, ó, página 54. O que a repetição dessa letra sugere? Meninos, a repetição dessa palavra V sugere o quê? O som que é produzido pelo vento, tá? Então, essa palavra V sugere o som que é produzido pelo vento. Ok. Vamos para a próxima página, 55. Vamos para a página 55. Meninos, o vídeo vai, né, tá gravado e aí vai ser enviado para vocês, né? A Aline vai enviar para vocês. Então, amores, assistam, prestem atenção, né? Respondam o livro de vocês. Se tiver que voltar o vídeo, volta. Se não entendeu a resposta, volta o vídeo, tá bom? Que ele vai estar disponível para vocês, ok? Quero ninguém sem fazer atividade. Todo mundo bonitinho, com o caderno, com a apostila bonitinha respondida. Além da repetição de uma letra, isso aqui já é a letra C, amores, lá da página 55, tá? Continuando aqui, ó, na questão 5. Aí já respondemos a A, B, e agora a gente vai para a letra C. Além da repetição de uma letra, no poema há a repetição da expressão vem que. Explique qual efeito ela causa no poema. Aí, que efeito que essa palavra vem que causou no poema? Meninos, essa palavra vem que, ela veio para enfatizar a passagem do tempo, tá? E que foi representado por quem? Pelo vento. Então, essa palavra vem que, ela é utilizada para enfatizar a passagem do tempo, que, no caso lá no poema, é representado pela palavra vento. Questão 7. No poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima e do ritmo? Qual que é o emprego criado, né? Que foi criado lá da rima e do ritmo lá no poema. Para que eles servem? Nesse caso aqui, meus amores, esses dois recursos, a rima e o ritmo no poema, eles contribuem para dar efeito de sentido no texto, né? Então, o poema, quando ele sempre vai ter rima, né, e o ritmo. Por que ele é empregado no poema? Para dar sentido no texto, tá bom? Próximo, questão 8. Leia o poema a seguir. Observe o segundo e o quarto verso da primeira estrofe rimam entre si. Então, leia o poema a seguir, observe que o segundo e o quarto verso da primeira estrofe rimam entre si. Então, vamos lá. Os sonhos de Saci. Observem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês.
Aqui, ó. O título do poema é Os Sonhos do Saci. Observe que o Saci está aqui, né? Deitado, encostado numa árvore, e aqui tem a representação do sonho dele. Então, prestem atenção na leitura que vocês vão entender os sonhos do Saci. Saci pererê, saracoteia na mata. Saci pererê, só assusta, não mata. Saci sirigaita, solitário e sabichão. Saci agarra a gaita. Saci, lá no sítio, apronta um sururu. Saci em seu sonho. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho. É bem mais moleque. Saci, lá na selva. Salta e samba só. Saci, lá na relva. Com quem sonha Saci? Com quem sonha o Saci? Saci, com quem será? Eu sonho com duas pernas. Olha aqui, ele está dormindo, está sonhando o quê? Aqui, ele está deitado, a gente percebe que ele só tem uma perna. Mas ele está sonhando pulando com duas pernas, né? Então, a pergunta aqui, ó, com quem sonha Saci? Saci com quem será? O que ele está sonhando? Com as duas pernas. Observem que cada estrofe desse poema tem uma letra. A, B, C, D e letra E. E tem um espaço aqui também, tá? Ok, vamos lá. Alguns versos foram supridos propositalmente e indicados por letras. Relacione esses versos com as palavras a seguir e encontre as rimas desse poema. Então, vamos lá. Aqui, que letra que eu vou colocar aqui, ó? Sonha que dá dó. Que letra que eu coloco aqui? Aí você vem aqui, identifica qual que é a palavra, onde que eu vou achar a letra, né, desses versos aqui, que vai rimar com sonha que dá dó. Aí você vem aqui, ó, salta e samba só. Então, é a letra D de dado. Próximo, é bem mais risonho. Aí você vem aqui, olha, faz a leitura, e aí você consegue identificar que Saci em seu sonho, que rima com a palavra risonho. Desculpa, letra B não, meninos, é a letra C, desculpa, aqui, ó. Então, a primeira é a letra D, a segunda é a letra C, aqui, ó, meus amores. Ó, risonho, Saci, em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho. Então, é a letra C de casa, tá? Que vai rimar Saci em seu sonho, vai rimar com é bem mais risonho. Próxima. Dança o cururu. Aí você vai ler aqui a palavra que vai rimar aqui, nessas estrofes, né? Vamos procurar a palavra aqui, ó. Que palavra que vai se rimar com cururu? Aqui tem? Não, olha aqui, ó. Saci lá no sítio, apronta um sururu. Então, qual que é a letra? B de bola. Próximo. E toca uma canção. Que palavra, né? Que eu vou achar aqui essas estrofes que rima com a palavra canção. Vamos lá. Não tá difícil não, ó. Solitário e sabichão. Qual que é a letra? Letra A. E o último é o mais difícil. Saltando de lá para cá. Qual que é a letra? Saci com quem será? Então, é a letra E. A palavra será rimando com a palavra K. Tá? Então, como que ficou a sequência? Aqui, letra D de dado, letra C de casa, letra B de bola, letra A de amor e letra E de escola. Ok? Então, nós respondemos a página 55. Ok, nós iremos agora responder essa próxima aqui, ó, amores. Página
56. Página 56. Página 56, vocês têm dois textos. Um texto em prosa e um poema. Aí, vocês já fizeram a leitura, né, desses textos, já identificaram, já entenderam, e agora a gente vai responder as questões. A pergunta da letra A fala o seguinte, lá na página 57. Eu quero que vocês observem, deixa eu voltar aqui rapidinho, duas coisas, ó. Esses dois personagens aqui, ó. Observando esses dois personagens, lendo as histórias, vocês conseguem responder as atividades normalmente, sim, sem nenhuma dificuldade. Tá? Eu acredito que vocês já até responderam, por isso que a gente só está corrigindo. Nós temos uma índia aqui e temos um homem aqui, né? Aí vocês, quando vocês fizeram a leitura dos dois textos, vocês identificaram esses dois personagens. Aí a pergunta é a seguinte, a temática desses dois textos se aproximam ou se diferenciam? Igual eu falei para vocês leram e entenderam. Então, a temática desses dois textos, eles se aproximam. Por quê? Porque quando a gente está lendo aqui, a gente percebe que os dois textos falam da personagem indígena, que é a Iracema, e do português Martim. Tá vendo? Os dois textos, eles se aproximam, porque eles falam dos mesmos personagens, né? Tanto na prosa quanto no poema, ok? Porque eles falam dos dois personagens, que é a índia Iracema e o português Martin, ok? Aqui, ó. Só vocês, aqui, ó. Aqui e aqui, tá bom? Então, os dois textos, eles falam dos mesmos personagens, por isso que eles se aproximam. A temática desses dois textos, eles se aproximam por isso. Os dois textos se aproximam, pois se trata dos mesmos episódios, né? E estão falando dos mesmos personagens, ok? Letra B. Em relação à disposição do texto na página, qual a diferença entre eles? Isso aqui pode ter causado dúvida em alguns de vocês, mas é muito simples. Está perguntando o seguinte, em relação à disposição do texto na página, qual a diferença entre eles? São dois textos. Esse primeiro texto aqui, observem, ó, ele é dividido em parágrafos e ele toma toda a página do texto, toda a página do livro, praticamente aqui, ó, nessa parte aqui. Já o segundo texto, esse aqui é o texto A e esse aqui é o texto B. O texto B, ele é dividido em estrofes, né? E olha aqui, ó, curto, né? Então, esse aqui é um texto em prosa e esse aqui é um poema, tá? Então, fica muito fácil a gente identificar. Então, respondendo, né, a letra B em relação à disposição do texto, qual a diferença entre eles? Aí vocês colocam assim, ó, no texto A, igual eu expliquei para vocês, o texto ocupa todo o espaço da página, né? E aí, no caso aqui, ó, além dele ocupar todo o espaço da página, por quê? Porque ele é preenchido até o final, ao contrário desse texto B, aqui, ó. Então, o texto A, ele ocupa todo o espaço da página, e o texto B, ele é organizado em versos, que isso já mostra pra gente que é um poema, né? E aí vocês observam que aqui, ó, o espaço dele é menor, tá vendo? Então, essa é a diferença entre os dois, ok? Letra C, página 57. O texto A é um exemplo de texto em prosa aqui, ó, que já responde a letra B, só vocês, que já está praticamente dando a resposta para vocês. Então, o texto A, que é esse texto aqui, é um exemplo de texto em prosa. E o texto B é um poema. Com base nos textos, marque PR, né, para prosa, para as características de um texto em prosa, e PO para as características do texto, característica do poema. Ok. Então, vamos lá. Vocês vão colocar aqui dentro se é PR ou se é PO, tá? Se é prosa ou poema, de acordo com a característica que nós iremos ler agora.
é escrito em versos organizados em estrofes. O que é escrito em versos e organizados em estrofes? O poema. Então, que sigla que você vai colocar aqui? Que letra? P-O. É composto de parágrafos, blocos de ideias de um texto. Aqui, ó, o que é escrito em parágrafos? A prosa. Então, você vai colocar PR. Apresenta recursos sonoros, como ritmo e rima. Ou melhor, rima e ritmo. O que apresenta recursos sonoros? O poema. Então, você vai colocar PO. Apresenta liberdade em relação à pontuação. Olha que legal. Aqui, ó. Aqui, ó. Apresenta liberdade quanto à pontuação. Ou seja, praticamente não é usado pontuação aqui, né? Então, é um poema. Então, vocês vão colocar PO. E o próximo fala assim, há certo rigor em relação à pontuação. A prosa não, a prosa ela já é, aqui ó, vamos observar aqui ó, a quantidade de pontuação que tem aqui na prosa. Tem a vírgula, tem o ponto parágrafo, ponto final, né? E, nossa, tem muita pontuação, porque aqui já é exigido na prosa, já é exigido o uso da pontuação. No poema, não, já se tem uma certa liberdade em relação ao uso da pontuação, tá bom? Então, como que ficou a sequência aqui? Ficou PO, PR, PO, PO, PR. Então, é poema, prosa, poema, poema e prosa, tá? Amores, então nós respondemos, né, as questões que eu tinha pedido para vocês responderem em casa, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, eu já falei para vocês, mandem lá para a Aline, que ela me manda e eu gravo um vídeo, né? Ou o que for necessário para esclarecer a dúvida de vocês. Por hoje é só, meus amores. Muito obrigada, tá? Se cuidem. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.